Olá, estamos de volta com as nossas aulas sobre a revista do quarto trimestre de 2018, que tem como título Questões da Atualidade, Instruções para a Igreja em Tempos de Crise. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 5, que tem como título Os Estudos e a Busca do Conhecimento. O texto áureo está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, que nos diz o seguinte: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Palavra interessantíssima do apóstolo aos gentios. Ele estava instruindo seu filho na fé e ele diz essas coisas a Timóteo: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Isto é, meu filho na fé, priorize a leitura, a exortação e o ensino até que eu vá. Estudar, então, é uma coisa fundamental para o ser humano. Aqui, a título de introdução, eu gostaria de falar de um personagem carioca importantíssimo para a igreja evangélica, que é o professor José de Souza Marques, pastor muito conhecido na área de Jacarepaguá. O pastor José de Souza Marques, ele tem uma frase que diz o seguinte: ele é o fundador do Colégio Souza Marques em Cascadura, na cidade do Rio de Janeiro. Ele dizia que no começo do mundo venciam os mais fortes, depois os mais audazes e hoje vencem os mais preparados. ênfase no preparo. O melhor preparo que alguém pode buscar é o preparo que advém da educação. Esse é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, para os nossos familiares e amigos, para as próximas gerações. O legado da educação. Nós só vamos conseguir alcançar o desenvolvimento no sentido mais efetivo se dermos prioridade à educação. E assim acontece também com as nações. O Japão, por exemplo, ele está entre as maiores economias do mundo, entre os países mais desenvolvidos do mundo. Mas nós precisamos lembrar que o Japão ficou totalmente destruído depois da Segunda Guerra Mundial. E ele é um país muito pequeno geograficamente. Porém, hoje, ele se transformou numa potência. E se você pesquisar o motivo, você vai ver que é a ênfase que deram à educação. Então, o preparo que vem da educação é o que promove o verdadeiro desenvolvimento. No passado, os cristãos ficavam alienados do processo educacional porque algumas lideranças evangélicas entendiam que o processo da vida acadêmica entrava em rota de colisão com a verdadeira fé. E nós estamos aqui para dizer que fé cristã e vida acadêmica não são excludentes. É certo que a vida acadêmica não é fácil, ela impõe à pessoa algumas restrições e algum sacrifício em algum nível. Porém, os resultados são resultados benfazejos. A vida acadêmica promove o crescimento do indivíduo, traz satisfação, traz o alcance de metas que colocarão esta pessoa num outro nível, num outro patamar. E os cristãos devem se colocar atentos à importância da universidade, à importância do preparo que advém da escolarização. Fé cristã e vida acadêmica, repito, não são excludentes. O cristão precisa dar a importância certa à academia. É claro que algumas pessoas vão para a vida acadêmica e acabam se tornando pessoas deslumbradas
com os saberes que são veiculados ali, e às vezes essas pessoas, elas não têm as questões de salvação e de fé bem resolvidas, e aí a convivência com o meio acadêmico traz algumas dúvidas, abrem algumas lacunas na fé desta pessoa. Mas isso não precisa acontecer necessariamente. Se estivermos bem estribados na oração, na comunhão com Deus, certamente que os ensinos errados, as filosofias vãs que são veiculadas no meio acadêmico, essas filosofias não mexerão com os nossos alicerces. Ao contrário, nós saberemos utilizá-las para tornar a nossa fé ainda muito mais vibrante, uma fé muito mais sólida. Então a Bíblia valoriza a busca do conhecimento e da sabedoria. Por exemplo, Provérbios 1:9, os justos são libertados pelo conhecimento. Então o conhecimento liberta a pessoa. E o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. E Salomão, o sábio, está dizendo que os justos são libertados por intermédio do conhecimento. Então, conhecimento deve ser buscado. No livro de Provérbios, ainda no capítulo 3, versículo 13, o Senhor diz: feliz é o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Então, achar a sabedoria traz ao homem a felicidade. E a aquisição do conhecimento torna-se uma bem-aventurança na vida do ser humano. Os personagens da Bíblia, há muitos que foram homens de grande saber, homens de grande conhecimento. Por exemplo, Moisés foi criado no palácio de Faraó, aos pés dos grandes sábios. E segundo Lucas, o médico, no capítulo 7 e 22 do livro de Atos Apóstolos, ele diz que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Não há nenhuma contradição entre fé e ciência. Nós precisamos dar a importância certa ao conhecimento científico e ele é adquirido através da leitura, do estudo, através do ingresso na escola. Nós adquirimos conhecimento científico. Paulo foi um homem, um filósofo respeitadíssimo na sua época, um homem que falava vários idiomas, falava o grego, falava o latim, falava o hebraico, possivelmente falava também aramaico, porque o aramaico era a primeira língua falada na duração, na abrangência do ministério de Cristo. Então, um homem poliglota, teólogo, filósofo. Então, nós temos grandes exemplos nas Escrituras Sagradas sobre a importância do saber, a importância da vida acadêmica, a importância da vida universitária. Não podemos deixar este filé, vamos dizer assim, nas mãos do diabo e dos seus agentes. Os cristãos precisam beneficiar-se do conhecimento advindo da vida universitária. Quando nós olhamos para os reformadores, nós encontramos ali homens muito bem preparados, homens cultos. Lutero foi o tradutor das escrituras, dos originais, para a sua língua, para o alemão. A primeira versão da Bíblia para o alemão foi feita por Lutero. Calvino foi um homem extremamente voltado para a vida acadêmica. Fundador de escolas, homem que enfatizou, junto de Lutero e dos demais reformadores, os princípios da educação pública, de qualidade, obrigatória e gratuita. Então, Lutero, Calvino, John Knox, todos foram homens que enfatizaram a importância da educação acadêmica, a importância da universidade. Então, a igreja tem esse compromisso, o de estimular o estudo e a cultura. Então, lá no passado, as pessoas diziam que os cristãos, os crentes,
São pessoas que não têm cultura, um povinho, mas hoje não tem lugar para esse tipo de coisa mais. Então, os cristãos, os crentes, eles estão indo para a universidade em busca de conhecimento por intermédio da leitura e por intermédio do estudo. São pessoas muito bem aculturadas e a igreja tem esta função, a de ser uma promotora, uma agência de promoção da cultura. A igreja precisa ensinar o cristão a amar as artes. Aliás, Calvino disse isso, que as artes procedem de Deus. As artes são criações divinas e nós precisamos valorizá-las. Nós não podemos entregar as artes ao diabo e seus agentes, porque, segundo esse grande reformador, as artes são de origem divina, Deus é o Criador. Agora, o pecado que se estabeleceu no seio da raça humana é que desvirtua todas as coisas. Mas nós devemos chamar as artes para nós e nos tornarmos pessoas bem preparadas nesse sentido. A igreja é responsável. É claro que ela, em primeira mão, é um veículo de pregação da palavra, deve incentivar a experiência com o Senhor, a importância do discernimento espiritual, deve mostrar que é importante que as pessoas tenham intimidade com Deus, mas ela também deve mostrar, ela deve dar o devido valor ao preparo intelectual. O preparo que vem da leitura, que vem do estudo, que vem da vida acadêmica. Assim deve ser o cristão. Nós vamos dar uma grande contribuição à sociedade se formos pessoas desenvolvidas do ponto de vista intelectual. Aliás, todas as mensagens do mundo, elas são direcionadas primeiramente para o nosso plano intelectual, para o nosso plano cognitivo. O diabo, com suas mensagens, quer atacar a mente do homem em primeiro lugar. Essas mensagens, então, são decodificadas e descem ao coração. E nós precisamos estar bem preparados nesse sentido, para cumprir aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Não é? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que compreendais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos chegando ao final desta aula. Deus te abençoe de uma maneira poderosa e especial.